Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje, eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8. Então, pessoal, nessa aula nós vamos fazer as correções das atividades. Na aula anterior, nós falamos sobre as regiões geoeconômicas, o norte e o sul. O norte e o sul geoeconômicos são separados pela linha internacional da pobreza, né? Os critérios econômicos e sociais servem para evidenciar desigualdades sociais entre os países e sociedades do mundo. O país se desenvolve economicamente quando aumenta a produção de bens e serviços, né? E, consequentemente, eleva o seu PIB. O desenvolvimento humano está relacionado à melhoria da qualidade de vida das pessoas de um determinado país. Já a renda per capita é um importante indicador econômico, né? O cálculo é feito dividindo o PIB pela população, né? Trata-se, portanto, de uma média, né, que omite a informação sobre a real distribuição da riqueza. A partir das condições de vida, no momento do nascimento, espera-se que o indivíduo viva a uma certa quantidade de anos, né? Isso define a expectativa de vida. A expectativa de vida, ela depende do acesso à educação, à saúde, à água potável, entre outros, né? A proporção da população infantil que sobrevive até 1 ou até 5 anos é um indicador relacionado à mortalidade infantil. Então vamos lá. Os países ricos e países pobres, né? Então os países ricos são os países desenvolvidos, né? E os países pobres, países subdesenvolvidos, né? Isso aconteceu a partir do século XX, né? Então os países desenvolvidos pertencem ao norte geoeconômico, né? E os países subdesenvolvidos pertencem ao sul geoeconômico, né? Que é o conceito de agrupamentos que simplifica a realidade. Por exemplo, o norte geográfico ele é diferente do norte geoeconômico. Da mesma forma, o sul geográfico é diferente do sul geoeconômico, que não corresponde aos dois hemisférios. Então vamos lá. Observe um mapa. O Brasil pertence ao norte ou ao sul geoeconômico? O Brasil pertence ao sul geoeconômico. Então, o Brasil é um país subdesenvolvido. Qual é a diferença entre a divisão do mundo em norte geoeconômico e sul geoeconômico e a divisão do globo em dois hemisférios, delimitados pela linha do Equador? Então vamos lá. Então, a divisão do mundo em norte e sul geoeconômico difere da divisão do mundo em hemisférios norte e sul, porque alguns países localizados ao sul do Equador faz parte do norte geoeconômico, né? Como a Austrália, né, por exemplo, e também há vários países do hemisfério norte ao sul geoeconômico, por exemplo, a Índia, Paquistão, Mongólia, México, Guatemala, Turquia e entre outros. Então vamos lá, o texto e ação da página 119. Para medir a desigualdade de desenvolvimento entre os países, são utilizados indicadores como o valor do PIB e a renda per capita. Em sua opinião, esses índices são discutíveis? Justifique a resposta, né? Então, essa é uma resposta pessoal, mas vocês podem seguir esse mesmo critério. Esses índices são importantes, porém não levam em conta as desigualdades sociais, nem indicadores de educação, saúde e outros que são importantes para avaliar o nível de desenvolvimento da sociedade. Então, o texto e ação da página 122. Questão 1.
Porque a distribuição social de renda é um importante indicador para avaliar a situação social de um país. Por quê? A distribuição social de renda mostra como a renda nacional se distribui entre os habitantes de um país. Ela permite avaliar se a renda nacional está ou não concentrada, ou seja, se há uma distribuição mais igualitária ou mais desigual. Essa distribuição de renda reflete-se nas condições sociais do país, pois uma renda mais concentrada em poucas mãos normalmente resulta num maior índice de pobreza. Questão 2. Em que grupo de países a distribuição social de renda é menos desigual? E em que grupo ou conjunto de países ela é mais desigual? Então, nos países desenvolvidos, em geral, as desigualdades sociais são menores, isto é, a renda nacional é mais bem distribuída entre a população. Nos países subdesenvolvidos, a renda nacional é mal distribuída, ou seja, está muito concentrada numa pequena parcela da população. Questão 3. O que a expectativa de vida indica? Do que ela depende? A expectativa ou esperança de vida é o número médio de anos de que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano espera viver, se mantidas as condições sociais, ambientais e médicos hospitalares, da sua sociedade. Depende, pois, do acesso à educação, à saúde, inclusive às campanhas de vacinação, à água potável, aos índices de criminalidade e à poluição. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida com relação ao conteúdo ou com relação a essas atividades, vocês podem me mandar mensagem, tanto no WhatsApp quanto na plataforma, que eu vou estar de plantão durante o período da aula. Ok? Então, até a próxima aula.